Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O nosso grande mestre Luiz Paulo Supi foi eliminado por Kirill Shevchenko, o prodígio ucraniano no Mr. Dodge 2022. E agora ele vai encarar Magnus Carlsen. E a questão é, como que vai se sair? Esse cara que ganhou do Supi deve ser bom, né? Deve ser muito bom, né? Deve ser fantástico. Então vamos ver como é que ele vai se sair agora contra o melhor do mundo, contra o Magnus Carlsen. Vamos lá. Muito bem, galera, eles jogaram várias partidas, o match foi pesado, né, foi bem disputado o match entre Carlsen e Shevchenko. Eu vou mostrar algumas dessas partidas aqui, tá bom? O Magnus Carlsen abre aqui com peão dama e depois de cavalo F6, bispo G5, o ataque Trumpovski, galera. Que legal, né? Nem todo mundo sabe, mas o ataque Trumpovski recebe esse nome graças a um brasileiro, né? Ah, Rafa, você quer me dizer que o Trumpovski é um brasileiro? É verdade, é Otávio Trumpovski, não é brincadeira isso. Então a gente pode dizer que a gente tem sim uma abertura aqui com o nome de um brasileiro aí, Otávio Trumpovski, que popularizou essa abertura. Cavalo E4, aqui o Kirill Shevchenko já ataca o bispo volta, C5 atacando o centro, F3 pelo Magnus Carlsen, dama em A5, olha que abertura bizarra deles aqui. O Carlsen segue com um C3 e agora o cavalo atacado volta para casa de F6. Carlsen joga com D5, vai para uma variante ardida, permitindo aqui dama B6. E depois de bispo C1, protegendo o peão, o Kirill Shevchenko joga primeiro com E6, o Carlsen defende com C4 e depois das trocas o Kirill avança o peão aqui para casa de C4 e o Magnus Carlsen vai ter dificuldade para fazer o roque. Para resolver isso, o Carlsen joga E3, mas agora bispo C5 pressiona o peão e rei F2. Isso aqui parece brincadeira, né? O Magnus Carlsen tem todas as peças aqui praticamente nas casas iniciais, exceto o rei, né? Então aqui é muito maluco isso daqui e por incrível que pareça são os melhores lances aqui da posição mesmo. Que abertura diferente, né? Roque foi jogado, bispo por C4, Carlsen tem um peão a mais, mas agora o Kirill Shevchenko bota a pressão pra cima de E3. Carlsen traz mais uma defesa, ataca um atacante e depois de dama C7, D6 aqui, o Magnus Carlsen devolve material e rasga um ataque aqui em F7. Que loucura! E agora, né? O que jogar aqui? O Kirill Shevchenko vai para o melhor lance da posição, bispo por D6, o Magnus Carlsen vai para bispo por F7, rei H8 e... Não é torre, não é bispo por torre, né? A gente fica querendo jogar esse lance, é tão natural, né? E aqui o Magnus Carlsen segue com o melhor lance da posição, cavalo C3, né? O Rafa, por quê? Por quê? Então vamos lá. Na verdade, se você deixar a engine pensando bastante, galera, ó, você não está tão errado assim, né? Bispo por E8 é ainda melhor do que o lance cavalo C3 aqui do Magnus Carlsen, tá? Se você deixar ela pensando bastante, ela encontra. Mas não é fácil, é uma loucura essa variante, é uma grande mentira, mas eu vou explicar por quê. O problema aqui todo é que as pretas estão ameaçando um ataque aqui bastante chato com dama por C1. Mas as brancas não deveriam se importar, porque depois de dama por C1 tem cavalo H3, a grande mentira, né? Deixando aqui a torre uma imortal praticamente, né? E seguindo com cavalo G5 com temas aqui de checkmate do filho, dormate da gaveta e tudo mais. Mas as pretas ainda têm um recurso aqui para não perderem o jogo imediatamente, que seria o único lance da posição, por isso que é uma grande mentira. Bispo G3, né? Ninguém vai jogar isso aqui, né? A não ser que fosse uma partida pensada, e olhe lá, né? Como naquele dia inspirado e tudo mais. A ideia de bispo G3 é jogar o lance D5, que é importante bloquear aqui a diagonal de casas claras, tá? Por exemplo, H6 não funciona nessa posição por conta de cavalo aqui por D6, forte ataque, chegando aqui, as brancas estão completamente ganhas, por exemplo, o cavalo por E8 e aqui dama C2, né? Então, uma variante onde, por enquanto, a questão material tá igual, mas as brancas ganham uma peça e a posição ainda é confusa, né? Rei exposto e tudo mais. Na verdade, aqui as pretas ganham. É tão maluco isso. Aqui é de dama, eu fiz errado. Aqui, se você toma de cavalo, as pretas ganham, estão melhores com o cavalo C3. É muito maluco tudo isso, né? Por isso é uma grande mentira. Por isso que, se você encontrou o bispo por E8, parabéns, né? No fundo de nós, a capivara está sempre certa, né? Então a partida seguiu aqui com o cavalo C3 e agora
Torre em F8, segue o jogo, cavalo B5 aqui, que partida, parece aquelas românticas, né? Dama C5 foi jogado, cavalo D6, dama D6 e agora cavalo E2, segue o desenvolvimento aqui Magnus Carlsen. Kirill segue com cavalo C6, cavalo F4, as peças precisam jogar, cavalo E5, torre aqui em D1, persegue a dama C5, bispo D5, coloca o bispo em segurança e aqui G5, olha que loucura, né? Aqui é briga de foice, né? Aqui cavalo D3 foi jogado, dama por D5 e depois de dama por D5, cavalo G4 aqui, que partida maluca, né? F por G4, cavalo por D5, recupera a peça com cheque e depois de rei G1, D6. Vamos fazer uma contabilidade aqui rápida, o Carlsen tem um peão a mais. Depois dessa bagunça aqui, o Carlsen por enquanto tem um peão a mais, vamos ver. H3 protege o peão de G4, cavalo em F6 e agora cavalo F2 aqui, vai recompor, vai jogar com peão a mais Magnus Carlsen. D5, E4, ataca o peão de G5, cavalo toma, peão toma e bispo toma lá em G5. Final, Magnus Carlsen com um peão a mais, bispo de cores opostas. Vamos ver como segue aqui então. Aqui o Magnus Carlsen captura mais um peão. Vai sofrer um ataque ali na diagonal de casas claras. E a gente tem um momento muito bacana aqui agora, olha só, né? O Magnus Carlsen preparando as peças aqui na sétima horizontal. Quer colocar as duas torres, o Kirill não permite. E o Carlsen insiste. Torre G3 vai pra cima do peão e o Carlsen vai pro ataque aqui pra cima do Kirill. A posição é emocionante. Torre por G2, rei F1, bispo E4. Agora ameaça todo tipo de ataque, ameaça checkmate, protege em H7. E agora, Magnus Carlsen, como continuar, né? Esse lance ele é necessário, né? Você não... Aqui é um lance forçado das negras, na verdade, pra não levar aqui sequência de checkmate, né? Tá ameaçando mate em 3 aqui. Então, bispo E4 é forçado, mas a posição é perigosa, porque depois de torre por E4, torre por B2. E se você jogar a torre agora na sétima, que não foi jogado, as pretas têm aqui torre D1 e tem um contra-jogo, né? Por incrível que pareça, as brancas ainda estão ganhas, né? Porque a torre volta. Mas o Magnus Carlsen vai pro absolutamente melhor lance da posição e não joga a torre na sétima, joga simplesmente bispo G7, meus amigos. E nessa posição o Kirill Shevchenko abandona aqui a partida, uma partida muito maluca aqui, então só mostrando, né, o estilo agressivo aqui com que o Magnus Carlsen jogou essa partida, o Kirill Shevchenko também. O Carlsen foi mais preciso, fez 92,6% de precisão, 81,6%, o Kirill Shevchenko deu boa aqui pro Carlsen nessa rodada, né? Vamos ver a próxima partida aqui, eu separei algumas pra gente ver hoje. Vamos trazer mais uma aqui do Magnus Carlsen, jogando aqui contra o Kirill Shevchenko. Só que agora é o seguinte, agora o Carlsen está com as peças negras, tá bom? E a gente vai ver agora também mais uma partida emocionante e o Kirill abre eles abrem aqui com os cavalos e o Kirill transpõe aqui para uma abertura inglesa, né? A abertura hatch, que é com o cavalo F3, ou a abertura inglesa C4, são aberturas que se conversam muito. Na maioria das vezes a gente só define qual que é qual pelo primeiro lance. Podemos dizer que foi a abertura hatch, mas poderia ser uma inglesa com cavalo F3, né? Bom, aqui B6 foi jogado, vamos ver aqui o Magnus Carlsen vai querer desenvolver o bispo em fianqueto, G3 bispo B7, bispo G2 G6, os dois bispos em fianqueto, abertura Mickey Mouse, né? Que é isso, Rafa? Mickey Mouse, a orelhinha do Mickey aqui, ó, né? Abertura Mickey Mouse aqui, a partida seguiu com o Rock, e agora bispo G7 aqui pelo Magnus Carlsen, D4 o Rock, D5 ganhando espaço e o Carlsen manda bala no B5. O Carlsen tá animado aqui hoje, ele tá jogando diferente. Dama B3, C6, cavalo C3, C por D5, C por B5 e aqui A6. Cavalo D4, E6, trazendo mais uma proteção aqui pro centro. O bispo vem pra casa de F4 e o Carlsen abre a diagonal de bispo de casas escuras, tira o cavalo daí, vai manobrando o cavalo e talvez queira jogar com D6 e 5, dar um garfo, tirar o bispo daí, né? Aqui torre de F em D1 foi jogado, A por B5, cavalo por B5, cavalo C6 e agora o Carlsen segue. O Kirill Shevchenko segue aqui com E4. O Carlsen segue disparando o peão passado agora. Na verdade esse peão aí precisa ser capturado, né? Esse aqui foi um gambito do Carlsen. Não sei muito bem o que foi isso, na verdade. Aqui é importante defender o peão, atacar a dama, né? Jogar um lance como cavalo A5 ou então toma logo esse peão, né? Então o lance D4, eu não sei muito bem o que foi isso. Aqui o Kirill Shevchenko captura logo esse peão, fala, passa ele pra cá, né? Aí você tem que fingir que é um gambito aqui, né? Porque agora, olha a loucura, né? O bispo em B7 tá atacado. Aí você pendurou esse peão, você tem que falar, caiu, você pegou essa, agora
Vamos lá, e joga rápido o próximo lance, bate no relógio com força para o adversário achar que você tem alguma coisa, né? Então aqui bispo por D4 foi jogado e agora dama por B7, né? Aqui simplesmente recuperando material, o E5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, mas aqui o Kirill Shevchenko, galera, tá inspiradíssimo e olha só o que ele faz para cima de Magnus Carlsen nessa posição, né? Ele me manda bala nesse lance, torre por D4. Que maravilha! Aqui no Shevchenko indo pra cima do Carlsen. Peão toma, cavalo D5 aqui. Agora o Shevchenko vai jogar com uma qualidade a menos. Magnus Carlsen segue com torre A7. A dama volta pra B3, cavalo G7. As peças do Carlsen estão meio desarmônicas. H4 segue com ataque, cavalo E6 tenta arrumar as peças. Bispo D6... Tá tudo preso, tá tudo estranho. Torre 8 e agora dama F3. Segue explorando as casas escuras aqui o Kirill Shevchenko. Não foi à toa que ele sacrificou a qualidade. Ele vai atacar nas casas escuras. Rei G7 foi jogado, torre C1 e agora torre por A2. H5, o Kirill Shevchenko indo pra cima do Carlsen. Dama G5 foi jogado, H6, cheque, exclama. Aqui rei por H6 e torre C5 agora ameaçando todo tipo de ataque descoberto. Olha a loucura, o cavalo pode tomar. Galera, uma bagunça, né? Uma bagunça aqui. Aqui o seguinte, galera, se cavalo por C5, bispo F4, né? Muito forte. Então, aqui já virou bagunça o negócio. A partida seguiu com rei G7 e agora cavalo C7, não tô entendendo mais nada. A partida seguiu com torre A1, cheque, o bispo cobre agora em F1. O cavalo vai capturar a torre aqui em C5, mas agora cavalo por E8, cheque. Ó a confusão, rei G8, cavalo F6, cheque, rei G7. E aqui, bispo F8, cheque, o Shevchenko me encontra esse lance safado aqui, né, safado, com a ideia de que se rei por bispo, cavalo por H7 dá um duplo e ganha a dama, né. E aqui, galera, o tempo dos dois já tá caindo, bagunça pesada, rei H8 foi jogado, Magnus Carlsen escapa dos temas, mas agora mais um lance que exclama aqui do Kirill Shevchenko, cavalo por H7 atacando a dama, que bacana. E aqui mais uma vez, não dá pra jogar o lance rei por H7 por conta do mate em 2 aqui, né? Então o Kirill Shevchenko tá atacado aqui, mais uma partida romântica aqui entre eles. O Magnus Carlsen segue agora com o cavalo em E5 atacando a dama. E o Kirill captura agora em G5 e depois de cavalo por F3, cavalo por F3. Vamos jogar essa posição aqui, 2 bispos por uma torre, que loucura. Cavalo atacado, a partida seguiu com cavalo por E4, ganhando mais um peão e agora rei G2, dando liberdade para o bispo poder jogar. Vamos ver como segue, aqui o Kirill Shevchenko captura mais um peão, o Magnus Carlsen vai tentando agrupar as peças aqui, mas leva agora esse duplo aqui. A partida segue com torre D1 atacando as duas peças, que loucura. E agora bispo por E4, torre por D4, Magnus Carlsen vai jogar uma torre contra 2 bispos, difícil, hein? Aqui o bispo vem para F3, torre B4 ataca o peão, bispo C1 protege, o rei vem para G7, o rei vai para F1. Vamos ver como vai seguindo aqui o final, os reis vão se posicionando no centro do tabuleiro. O Magnus Carlsen vai lutando, dá cheque, volta. O Kirill Shevchenko tem que encontrar uma maneira de quebrar a posição aqui do Magnus Carlsen. Ele tem um peão passado que vale ouro, o peão da coluna B. O Kirill Shevchenko vai tentando dar suporte, bloqueia o adversário e começa o avanço do peão passado. Esse avanço que é impossível de segurar, o Magnus Carlsen captura um peão, ainda tenta o contra-jogo, mas o ataque aqui é impossível de ser paralisado. Magnus Carlsen ainda tenta torre por bispo, aqui é baixaria, né? O tempo caindo, vale tudo, aqui vale tudo. Quem disse que tem que abandonar? O Magnus Carlsen seguiu jogando, mas o Kirill Shevchenko conseguiu essa belíssima vitória. Vai dar checkmate aqui em pouquíssimos lances e por isso o Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Kirill Shevchenko, não à toa, ele eliminou o grande mestre Sup, ele é um fortíssimo jogador, venceu aqui o Magnus Carlsen, né? E aqui a gente tem o relatório, portanto, do chess.com, a precisão aqui. Muito legal aqui a partida, hein? O Kirill Shevchenko dominou a partida, fez 3 lances brilhantes pra cima do Magnus Carlsen. Depois acabou, né? O Carlsen acabou conseguindo ficar um pouquinho melhor, ele virou de novo, enfim, uma bagunça aqui, uma partida fantástica entre o Magnus Carlsen e o Kirill Shevchenko, né? Então é isso, galera, não tem partida fácil não, vamos mostrar então mais uma partida
aqui do Kirill Shevchenko, tá bom? Contra o Carlsen. E antes eu quero dar um toque aí pra você, né? Uma oportunidade aí muito bacana pra você que quer melhorar no jogo de xadrez, também quer ficar forte, a entender os temas estratégicos e tudo mais. É o Combo de Estratégia, os 2 melhores livros de xadrez já escritos, recomendados pelos grandes mestres, que são o livro Estratégia Moderna do Xadrez em videoaulas, e também o livro do Serawan Xadrez Vitorioso, né? Estratégia Moderna do Xadrez é do grande mestre Pacman, onde eu ministro as aulas, e o Xadrez Vitorioso Estratégias do Yasser Serawan, onde a mestre nacional Isabela Conte ministra ali as aulas, tá bom? Conteúdo muito bacana, acesso vitalício pra você, e você realmente vai mudar a sua compreensão do jogo de xadrez com esses cursos, ok? Então fica aí a dica pra você, fica aí o link, tá aqui na descrição do vídeo pra você aproveitar essa oportunidade. Muito bem, galera, vamos voltar aqui então às partidas e vamos trazer mais uma partida aqui que eu separei pra vocês do Magnus Carlsen contra o Kirill Shevchenko. O Magnus Carlsen agora tem as peças brancas e abre a partida com o peão no rei. Vamos ver uma siciliana então. A gente tem aqui o Carlsen abre a siciliana, toma de dama aí, permitindo o cavalo C6, sai com a dama para E3. Vamos ver essa variante aqui, desenvolve o bispo, faz o roque. E depois de cavalo em F6, H3, traz a torre para a coluna D. Achei legal, agora eu tô curioso como é que o Carlsen vai desenvolver o bispo de casas escuras aqui, vamos ver. Bispo em E6, C4, dama B6 propõe trocas, cavalo C3 segue o desenvolvimento, a torre vem para a coluna C e o Carlsen troca aqui as damas, segue desenvolvendo o bispo e leva esse cavalo B4 aqui do Kirill Shevchenko, Kirill indo para cima do Magnus Carlsen, tem pressão em A2, tem cavalo C2 chegando, a posição é bastante incômoda, tem um ataque aqui em C4 e de repente o Kirill Shevchenko já colocou problemas aqui para o Carlsen. Dá pra seguir bem aqui de brancas? Talvez bispo por B6 aqui capturando o peão fosse uma boa oportunidade, né? Aí vai cair aqui em C4 e as pretas têm uma posição melhor com certeza, mas a questão material aqui tá igualada, né? De repente dá pra tentar jogar alguma coisa assim, né? Agora, claro, as pretas estão melhores aqui, né? As pretas estão levemente melhores, o bispo e o cavalo vão jogar melhor do que os dois cavalos e as pretas têm uma posição um pouco mais forte, né? Mas o Magnus Carlsen joga o lance B3 aqui, não vai para bispo por B6, leva cavalo C2, segue com torre de A em C1 e aqui o Kirill tá inspiradíssimo porque ele segue com cavalo por E3, F por E3 e o próximo lance exclama duas. Um lance brilhante do Kirill Shevchenko. Rafa, dá pra ter um lance brilhante nessa posição? Pois é, galera, é até difícil de entender o lance do Kirill Shevchenko e é o melhor lance da posição. Que monstro, né? Que monstro. É o lance B5 aqui. Se eu vou botar essa posição, pretas jogam, qual é o melhor lance dessa posição, né? É difícil de achar esse lance B5, é muito difícil. Aqui, qual que é a ideia, né? Ou desviar o defensor de A2... ou como seguiu na partida, C por B5, seguir com bispo H6. Muito difícil, né? E qual que é a ideia toda aqui? Não dá para defender essa posição com o rei F2? Não, porque por isso B5, porque agora teria torre por C3. A ideia era abrir a coluna C e depois de torre por C3 seguir com o cavalo por E4. Né? Então assim, B5 um lance espetacular aqui do Kirill Shevchenko e segue com bispo H6 e não tem defesa agora. Percebam que torre D3 aqui também não funcionaria, cavalo por E4 tá vindo direto. Essa abertura da coluna C foi espetacular, o cavalo agora tá cravado, tá vindo todo tipo de ataque na posição, né? Então que combo espetacular, B5 seguido aqui nessa posição. B5 seguido de bispo H6, que visão de jogo do Kirill Shevchenko, né? E simples assim ele tá melhor que o Magnus Carlsen, que o campeão mundial. O Carlsen segue com o cavalo D2, agora bispo por E3, a posição tá esquisita, a torre vem para C5, A4 tenta defender, pesa agora na coluna C o Kirill Shevchenko. Magnus Carlsen reage com o cavalo C4 e agora o Carlsen aqui entrega qualidade, né? Não tem muito o que ele fazer também aqui. Não tem muito o que ele fazer porque não tem mais defesa, né? Percebam isso. Não tem defesa. Se o cavalo sair daqui, cai a torre. Acabou, né? É um esmagamento aqui do Kirill Shevchenko pra cima do Carlsen. Que é isso? O Kirill Shevchenko ganha qualidade. E claro, galera, aqui ele vai pra uma sequência corajosa, né? Ele tá bem melhor, mas ele decide devolver aqui material
para ganhar aqui todo tipo de ataque, ganhar alguns peões e jogar um final melhor. Continuação corajosa aqui do Kirill, A5 pelo Carlsen, vamos ver, cavalo por E4. E agora o cavalo tá cravado, atacado 2 vezes. Cavalo E2 no limite e agora o Kirill vai ter que mostrar xadrez aqui para ganhar esse final contra o Carlsen, hein? São 2 peões a mais, vamos ver como segue então. O Kirill captura mais um peão, o Carlsen vai pra cima, o Kirill mantém agora uma superioridade de 3 peões e vamos ver, né? O Magnus Carlsen vai levando as peças, pressiona lá em D5, o peão de D5 pelo visto vai cair. Aqui o Kirill vai pra essa tentativa aqui de jogar um rei por D5, cavalo C3, deixar o rei aí ganhar aqui o cavalo, né? Então seria um golpe tático, o Carlsen não cai nessa. O Kirill segue aqui com o cavalo C5, cai um peão. O Kirill se mantém aqui com 2 peões a mais. Vamos ver como segue aqui a partida. É difícil, galera. Qualquer vacilo aqui, o Magnus Carlsen vai virar o jogo, né? Mas o Kirill me encontra também agora esse recurso aqui, né? Para simplificar aqui esse final. E por conta desse peão passado distante, as pretas vão capturar os demais e vão ganhar esse final, né? Bela visão de jogo aqui do Kirill Shevchenko. O Magnus Carlsen ainda tenta alguma coisa. Rei E5 e agora se capturar a torre cai a outra. Torre por F7 foi jogado, mas depois de cavalo E1, cheque protegendo a torre, jogando o rei pra longe. Magnus Carlsen, mais uma vez, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui o Kirill Shevchenko mandou bala, né? Ganhou praticamente na abertura. E foi pra cima, fez lance brilhante, 87,6% de precisão, 81,5%, vejam o gráfico, foi massacre, né? Não deu chance pro Magnus Carlsen fazer nada. E aqui o torre por D3 foi considerado lance brilhante aqui pelos computadores. Eu daria mais um lance brilhante, o lance B5, que pra mim ali, seguido de bispo H6, pode pôr mais 2 brilhantes aí, que foi fantástico, deixou ele melhor do que o campeão do mundo, né? Muito bem, vamos ver mais uma partida então que eu trouxe e depois eu vou mostrar o resultado final aí do match. Então vamos trazer aqui mais uma partida do Kirill Shevchenko aqui agora contra o Magnus Carlsen, tá? Aqui eu vou virar o tabuleiro, o Magnus Carlsen tem as peças negras aqui contra o Kirill Shevchenko e temos aqui mais uma abertura hatch aqui com C4, beleza? Vamos ver como é que o Carlsen vai jogar contra essa abertura, segue desenvolvendo também em fianqueto, a luta pela diagonal de casas escuras, os dois colocam o rei em segurança, Magnus Carlsen segue expandindo na da dama, D3 conservador, bispo G4 e agora cavalo de bem D2, Carlsen segue desenvolvendo e coloca o cavalo em 8 propondo a troca dos bispos. Dama C2 foi jogado, o Carlsen não titubeia em trocar aí as damas, segue com E6, vai querer também trocar mais. Perdão, depois de B4, bispo por F3, o Carlsen quer trocar tudo. O Carlsen quer trocar tudo e quer jogar o final. Ele tá trocando tudo. E agora cavalo D6 aqui traz a proteção para a torre. B5 foi jogado, D por C4, mais trocas aqui, mais um monte de troca, mais um monte de troca e no final das contas a gente vai jogar esse final. Quer trocar mais um pouco? Vamos ver aqui se ele vai conseguir trocar mais uma peça. Aqui é o seguinte, galera. O Magnus Carlsen propôs para o Kirill Shevchenko jogar esse final, onde o Carlsen tem um par de cavalos contra cavalo e bispo, né? Mais a torre e os peões. Vamos ver quem é que se sai melhor aqui então, né? Vai querer jogar um final equilibrado contra o Carlsen, Shevchenko? Cuidado! O Carlsen segue aqui com G5, H5, o Carlsen vai melhorando a posição dos peões, já jogou aqui um G4, vai restringindo o Kirill Shevchenko e começa a ficar difícil aqui de achar os lances. Olha a pressão em F2, olha como o Carlsen pouco a pouco vai incomodando aqui. E depois desse F3 aqui, torre 2 pressiona o peão. Aqui peão toma, cavalo toma e simples assim tem uma pressão aqui insustentável pra cima do peão, né? Agora é o seguinte, o que fazer aqui? Tá levando um bispo F3, o Carlsen tem tudo sob controle, ele segue com torre por E3, cai o cavalo! Não tem problema, né? Porque ele teria aqui torre por G3 recuperando peça. Por isso a partida seguiu com o cavalo D4 aqui protegendo o bispo. E simples assim o Carlsen fez que fez, já ganhou um peão aqui. Vamos ver como segue. Cavalo de Gen E5, bispo vem para H5. Cai agora ali em G3, a pressão é forte aqui em F7. Rei vem para H2 e a torre vai para segurança em E3. E simples assim o Carlsen já tem 2 peões a mais, né? Impressionante, galera. O Shevchenko sabe jogar xadrez. Aqui, quando vê, já tá acabando. Cadê meus peões? Não sei. Tava aqui, não sei onde tá mais. A partida seguiu com torre F6. O rei vem, a torre vai para F1. E agora o Kirill Shevchenko vai para essa ideia de sacrificar uma peça por 2 peões. E a gente tem uma posição aqui maravilhosa
maravilhosa, aonde a gente sabe que rei e 2 cavalos não dão checkmate no rei, a não ser o mate ajudado, é um outro tema, acho que eu já fiz vídeo sobre isso, mas normalmente rei e 2 cavalos não vão conseguir forçar um checkmate contra um rei, por exemplo, que começa no centro e tudo mais, tá? E, no entanto, aqui a gente tem torres no tabuleiro, a gente cai numa situação rara aqui de torre, rei e 2 cavalos contra rei e torre. Uma situação raríssima. Vamos ver como é que o Carlsen joga isso. Em blitz ainda, né? Aqui ele vai levando o rei. Olha a manobra aqui do Carlsen. Ele vai apertando. Os cavalos dominam muitas casas, né? Os cavalos juntos dominam muitas casas. Olha isso, galera. Vamos olhar esse cavalo aqui, ó. Só esse primeiro cavalo aqui. As casas que ele tá dominando. Não tô esquecendo de nenhuma, né? Agora olha o outro aqui. Olha o outro cavalo. Olha o outro cavalo. Que sensacional. Aqui o que esses cavalos estão dominando. Agora, se juntar com a torre, né? Dá quase fecha um círculo aqui no... Olha isso, galera. Se juntar as casas que a torre, né, tá dominando também, sem esticar ela para um lado para o outro, tem uma bomba aqui no tabuleiro, né? O que é isso, né? Essas peças aqui, quando se cooperam, dominam aí o tabuleiro, né? Se esticar aqui a torre, ó, pelo amor de Deus, né? Então vamos ver como é que segue aqui. Torre G1 cheque, o Carlsen segue com rei H6. E agora, galera, tem uma barreira aqui. O rei não consegue passar, o rei tá preso. A partida seguiu com torre G8, mas simplesmente depois de cavalo G6 cheque, Kirill Shevchenko abandona aqui a partida. Abandonou porque tá levando mate, não dá mais, né? Aqui rei G4. Aqui quem é que quer dar mate aqui? Qual que é o mate do Felipe Neto mais rápido aqui? Tem cavalo F6, mas olhando aqui no computador ele dá que esse aqui é mais rápido, ó. Esse aqui é o mate do Felipe Neto, né? Não precisa nem capturar a torre lá, vamos ver aqui, ó. Cavalo E4, torre E7, ó. Perseguição implacável aqui. Magnus Carlsen vence agora essa partida, que loucura, galera. Foi um match apertadíssimo. O Carlsen jogou demais essa partida, 91,6% de precisão, 87,4%. E no final das contas, o Magnus Carlsen venceu o match contra o Kirill Shevchenko por 7-4, né? Vale dizer que o Shevchenko teve uma sequência de 3 vitórias seguidas contra o Carlsen. O que tá acontecendo, né? E depois, quando o Kirill chegou, mais 2 empates, chegou em 4 pontos. Dali pra frente, o Carlsen meio que acordou e mandou a vitória lá, virou tudo 7-4. E conseguiu a vitória aí no match. Mas isso mostra o quão complicado é o jogador Kirill Shevchenko, não à toa, né? Precisaria ser um desse aí pra realmente colocar dificuldade, como ele colocou pro Sup. E olha que o match contra o Sup só decidiu no Armagedon, né? Então, pra gente ver a força do nosso brasileiro aí. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!